A gente segue na pauta internacional aqui no Morning Show. O Senado da Argentina, gente, aprovou nesta quarta-feira o projeto que legaliza a interrupção voluntária da gravidez até a 14ª semana de gestação. Após esse período, o procedimento só vai ser permitido caso ofereça riscos para a gestante ou seja resultado de um estupro. A aprovação se deu com 38 votos a favor, 29 contra e uma abstenção após mais de 12 horas de debate. Pela norma, os profissionais que não concordarem com a prática podem invocar objeção de consciência. Agora o projeto segue para a sanção do presidente Alberto Fernandes. Pelo Twitter, ele comemorou a decisão. Abre aspas. O aborto seguro, legal e gratuito é lei. Prometi fazê-lo nos dias de campanha eleitoral. Hoje somos uma sociedade melhor que amplia os direitos das mulheres e garante a saúde pública. Recupere o valor da palavra penhorada. Compromisso com a política. Fecha aspas. Bom, vamos lá discutir essa aprovação do aborto na Argentina e eu não posso perguntar outra coisa que não seja o seguinte. Joel, você é a favor ou contra? Eu sou a favor da legalização do aborto. E eu olho para o caso argentino e penso, puxa, no Brasil ainda estamos muito distantes do dia em que a gente vai poder ter uma lei justa. Uma lei que não penalize, uma lei que não torture as mulheres, que permita, por exemplo, o aborto até o 3º mês, aí não sei qual que é a data que... 14 semanas, que, a data, 14 semanas, a data em que, enfim, ele já se desenvolveu bastante para a gente considerá-lo um sujeito aí portador de direitos. É um avanço que precisa, eventualmente, acho que algum dia ocorrerá em nosso país, mas acho que ainda estamos um pouco longe. E por que é importante isso? Porque um filho indesejado, um embrião, que ainda não tem... Um filho indesejado gera uma série de repercussões e pode gerar muito sofrimento, ainda mais problemas, riscos na vida da mãe. E um embrião, um feto num estado muito inicial do seu desenvolvimento, ainda não tem as características que a gente atribui, o valor da vida humana. Vamos lá. Não tem ainda consciência, não sente dor, é apenas um tecido vivo num primeiro momento. No momento do embrião, inclusive, não é nem sequer um indivíduo biológico. Tudo bem. Porque o mesmo embrião pode se dividir em dois e dois diferentes podem se fundir ainda. Nem sequer um indivíduo propriamente biológico existe ali. Então a legalização do aborto dá mais autonomia para as mulheres decidirem suas vidas, aumenta a segurança delas quanto ao seu próprio futuro, seu poder para decidir os seus próprios rumos e definir o que é feito com o seu próprio corpo de uma maneira que não prejudica ninguém. Mesmo os mais ferrenhos opositores do aborto, mesmo aqueles que adotam a posição católica oficial de que desde o momento da concepção já temos ali um ser humano, tão ser humano quanto eu ou você, mesmo essas pessoas, se colocadas para escolher, o que você prefere, salvar um bebê vivo, real, chorando aqui, ou 1000 embriões congelados num reservatório? Todos eles escolherão a criança viva, não o embrião. Ninguém vê o embrião como igual, como equivalente a um ser humano já existente. Então, acho que mesmo esses têm que voltar atrás e lembrar, olha, essa questão, qual que é a questão central do aborto? E nisso eu concordo com o pessoal que debate. Eu acho que você tem que resolver a questão sobre a vida humana. Não dá para só tratar da saúde pública sem olhar de frente a discussão de que se é ou não um ser humano. E olha, o embrião não cumpre os requisitos para a gente considerá-lo como portador dos direitos legais. Ele não tem ainda uma vida e uma identidade humana, portanto, lei positiva da gente. Ninguém quer o aborto, ninguém gosta do aborto, mas infelizmente é uma situação, uma necessidade que muitas mulheres passam e que se elas puderem não ser criminalizadas, não serem punidas, não serem torturadas por esse evento, o que acontece é um grande avanço do país. Perfeito. Adriles, a favor ou contra o aborto? Não é tão simples assim. Eu sou a favor, o que não é um aborto, a retirada de um embrião. Só que a discussão que se coloca, e que ninguém coloca essa discussão, eu acho isso absolutamente irresponsável, é a discussão biológica de quando começa a vida. Numa ínfima parte, o Joel tem razão. Eu acho que o embrião ainda é um ajuntamento de células que não se configura como um feto. O feto se configura depois de 8 semanas de gestação. Ele tem aquilo que a gente chama de senciência, tem princípios de consciência, tem cabeça, tronco e membros. Ele é uma pessoa. Não cola esse negócio de dizer que ele não tem uma consciência humana desenvolvida. É a mesma coisa você falar que uma pessoa que tem uma paralisia cerebral grave não tem uma consciência humana desenvolvida. Ele tem uma consciência humana precária. Você vai matar uma pessoa que tem paralisia cerebral grave? Só que a lei da Argentina prevê o aborto livre e restrito até 14 semanas.
Isso é assassinato. Um feto é uma pessoa. Um feto se forma às 8 semanas de gestação. É uma questão de saúde pública? Mulheres pobres não fazem aborto legal e as mulheres ricas fazem. Concordo plenamente. Mas isso não justifica um assassinato. E aí eu volto à questão, por que tem tanta propaganda em relação ao aborto, que é a última medida? A última medida que pode incorrer quando se configura um feto na barriga de uma mãe em um assassinato. Por que não tem prevenção de sexo indesejado, de gravidez indesejada, de abuso indesejado? Por que não tem prevenção, não tem uma campanha de métodos anticonceptivos, de uso de camisinha, de pílula do dia seguinte, de pílulas... Ou seja, é uma sanha, é uma tara pelo aborto que essa esquerda mais progressista, ultra progressista tem, e é uma tara por assassinato. Não se justifica matar uma criança que tem cabeça, tronco e membros e um princípio de consciência. Não se justifica a ideia... Calma, não acabei não. Não se justifica a ideia de que o corpo da mãe é exatamente, completamente responsável. Não é. É uma vida... Isso é que é o milagre na maternidade. É uma vida independente da vida da mãe e é uma vida dependente do organismo da mãe. E se a mãe retira um feto, não um embrião, um feto que se forma às 8 semanas, ela está sim cometendo um assassinato. Adriles. E é isso que foi legislado pela Argentina, que prevê aborto até as 14 semanas. Joel. Num ponto estamos de acordo, Adriles. O aborto tem que ser o último recurso. Pois é, então por que você se fala surge tanto o aborto, já é uma situação trágica. Se surge essa necessidade, já é trágico e pode ter certeza, a mulher que passa pelo aborto, ela sai marcada também. Pode ser a melhor decisão para ela, mas mesmo assim tem um custo psicológico alto. Agora, veja que curioso, quando se propõe campanhas de anticoncepcionais, ou quando se fala da pílula do dia seguinte, quando se faz campanha pela camisinha, os mesmos conservadores são contra o aborto, aparecem, não pode, isso é pouca vergonha, isso vai ensinar pouca vergonha para a população. Não pode nada, não pode nada. Ou você fala da santa abstinência, ou você não pode fazer nada. Unir as duas então, Adriles, coisas, você tem que, eu concordo, tem que ter mais campanha sim de educação sexual, e educação sexual nas escolas, campanhas de educação sexual, ensinar a usar os métodos anticoncepcionais para tornar o aborto a coisa menos comum possível. Agora, se a mulher chega nessa situação, se a mulher chega nesse dilema trágico, e olha, nenhuma mulher também gosta, e na verdade é um risco altíssimo para a mulher abortar um bebê formado na barriga dela, é um risco altíssimo. Na verdade é um assassinato. A imensa maioria dos abortos é justamente nessas semanas iniciais, assim que ela descobre a gravidez. Ótimo, que seja no embrião, não às 14 semanas. Então tem que ser legalizado. Acho que a gente está de acordo. Você já concordou 8 semanas. Olha, se o Brasil liberasse 8 semanas, já seria um grande avanço. Depois para fechar, por favor. O problema é a questão... Então vamos sentar na questão de orientação sexual. Uma coisa da abstinência, crianças até 14 anos que são abusadas, muitas vezes começam precocemente, sobretudo por essa cultura obscenidade, de música funk, ostentação, tem que sim ser orientadas a uma iniciação sexual quando tiver uma idade madura, depois dos 14, 15, 16, 17 anos. Aí é outra coisa. Agora, questão de campanha anticonceptiva, campanha de camisinha, só quem faz contra isso é completamente reacionário. A Igreja Católica considera pecado mortal você usar camisinha. Eu acho isso um absurdo. Eu acho isso completamente absurdo. Aí você confunde conservadorismo com reacionarismo. A abstinência sexual até uma idade madura, você construir a sua personalidade antes de escolher um parceiro, a Damares, por exemplo, fala disso, é completamente plausível. Questão de campanha de anticonceptivo, também, quando você inicia a vida sexual na idade madura, também é plausível. O que não é plausível é o tempo inteiro a esquerda progressista falar em aborto, como se fosse a única medida anticonceptiva. E eu volto a dizer... Depois de 8 semanas, quando há um feto formado com ciência, com cabeça, tronco e membros, não importa se é uma questão de saúde pública, se a mulher mais pobre faz ou se não faz, Adriles. É assassinato. Você chegou a dizer... 30 segundos, Adriles, 30 segundos, por favor, que eu preciso pro break. Num dado momento, o Adriles chegou a mencionar um desejo de matar da esquerda. Gente, se você está atribuindo uma certa política a um desejo de matar, será que você não está demonizando, fazendo uma caricatura um pouco exagerada e falsa daquela pessoa com quem você está dialogando, com o seu interlocutor, do seu adversário? É óbvio que não é um desejo de matar bebês. Não tem nada disso. Por favor, isso é conversa da vida humana. Isso é um papo demonizante, isso é uma conversa, um papo da carochinha, justamente para
evitar que as pessoas olhem de frente essa questão que vitima, fere e condena a vida de muitas mulheres que têm recurso a essa prática. Demônio é quem mata um feto depois de 8 semanas de gestação. Demônio e assassino. Não quero saber se é mulher, se é homem, se é esquerda progressista. Demônio é quem defende o assassinato de fetos. Fetos são pessoas. Ponto. Muito bem.